O leite materno a gente sabe que é o alimento mais completo para o bebê, mas há muitas dúvidas dos pais de quando começar, por exemplo, a oferecer frutas, legumes, verduras. Agora tem uma cartilha com 10 passos para ajudar nesse começo de uma alimentação saudável. Deixa eu chamar agora a Vashi Lauers. Oi, Vashi, bom dia. Bom dia, Mônica. Pois é, vamos falar dessa cartilha, então, que chegou para ajudar os papais e as mamães, principalmente aqueles de primeira viagem, né, que estão cheios de dúvidas na cabeça ainda. E a gente convidou a Jéssica Pereira, que é Nutri, e vai repassar essas dicas para a gente, então. São orientações muito importantes, né, formalizadas agora, né? Sim, sim. É uma forma mais prática que hoje a Unicef e a Organização Mundial da Saúde chegou para alcançar, informar todos os pais, né? Quais seriam realmente os mitos e verdades, o que eu devo ou não fazer com a minha criança, principalmente para aqueles pais de primeira viagem. A gente fez uma brincadeira aqui, a gente pegou essas regrinhas da Unicef, a gente deu umas mudadas aqui nas frases para a gente poder brincar de certo e errado. Então, muita coisa que a gente acha que pode, que não pode, e a gente vai verificar isso então. Primeira coisa, a Mônica falou do leite materno e do tanto que ele é rico, né? Só leite materno nos primeiros 6 meses, mas a gente escuta muito, mas um chazinho para acalmar, uma camomila, né, uma erva doce, pode ou não pode? É o ideal que seja feito o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. As mães não devem ficar preocupadas com a oferta de água, de chás ou de outros alimentos. O leite materno, inclusive, tanto em nutrientes quanto em água, ele é suficiente para o bebê nesses 6 meses. É o alimento que a gente tem mais completo hoje na natureza. Eu não preciso realmente complementar com nada. E vai ajudar enquanto o bebezinho está em formação, né? O estômago, o sistema digestivo, está se adaptando ali. O leite materno é o melhor, né? Sim, sim. A gente tem compostos antialergênicos, então a gente corre menos riscos da criança desenvolver qualquer tipo de alergia ou deficiência nutricional, que vai, a longo prazo, acometer tanto o crescimento quanto o desenvolvimento desse bebê. Então, esse daqui tá certíssimo. Aí tem essa outra regrinha aqui, que é quando a gente começa a introdução alimentar, né? Aí uma vai bater com a outra aqui, ó. Novos alimentos a partir dos 4 meses. É muito comum a gente ver isso, principalmente porque muitas crianças vão para a escolinha a partir dos 4 meses, né? Sim, o ideal realmente seja feita a introdução alimentar a partir dos 6 meses de idade. Antes disso, igual eu comentei, não é necessário. Nem frutinha, nada? Nada, nem fruta, nem chá. A mãe pode ficar despreocupada e somente a partir dos 6 meses de idade é que a gente começa a introdução de algumas papas, principalmente de frutas, para depois ir uma introdução gradativa de outros alimentos. Não tive leite suficiente até os 6 meses, meu leite secou antes. Parto para os alimentos a partir dos 4 meses, ou enfim, quando o leite secar, ou aí a gente coloca a fórmula no lugar? O ideal é realmente procurar o paciente, ou o paciente procurar a mãe, né? Procurar o seu obstetra para realmente acompanhar. Só que é importante que a gente comece com fórmulas do que realmente com outros alimentos. É mais indicado para o bebezinho, né? Então esse aqui tá errado. Novos alimentos a partir dos 6 meses, quando termina a introdução. Vamos pular para esse daqui? Oferecer verduras, legumes e frutas. E aí, às vezes, fala assim, mas eu vou colocar, como é que eu vou colocar uma alface na minha papinha? Tem jeito de fazer isso? O ideal é a gente começar pelos tubérculos, que a gente chama, né? Pelos meus legumes e raízes. Então, a gente tem a abobrinha, a batata, o inhame, o cará. Esses legumes e verduras realmente são mais nutritivos, têm uma densidade calórica melhor. Então, além dos nutrientes, eles têm umas calorias mais adequadas para a gente distribuir ao longo do dia. E, lógico, enquanto a gente está fazendo essa introdução alimentar, é importante intercalar com a mamada de livre demanda. Então, amamentar a criança mesmo introduzindo novos alimentos. Não exclui, uma coisa não exclui a outra, né? Mas tá certo. Então a gente começa a oferecer legumes e frutas. Criança com fome come comida de verdade ou criança com fome vai querer outras coisas? Como é que a gente identifica que essa criança está com fome? A criança ela está com fome e ela vai pedir comida ou leite. A criança, quando ela está exposta num ambiente onde tem alimentos diferentes, ela vai desejar esses alimentos por curiosidade. Mas a fome, ela vai pedir comida de verdade. Então eu vou pedir leite, eu vou pedir comida. Se a criança rejeitar, não insista, ela não está com fome. Ofereça mais tarde. Então o que vale é oferecer quando realmente existe o apetite e, se não, eu tenho paciência para ofertar novamente mais tarde. Isso. Então, criança com fome come comida de verdade, está mais do que certo. Carne, grãos e raízes não são necessários.
Igual a gente falou, além das legumes, verduras e as frutas, as carnes e também os grãos e raízes são importantes. Eles é o que a gente fala que na nutrição tem maior densidade calórica. Então, por cada grama ali, eu vou ter muito mais energia do que pelas minhas verduras e legumes, que vão oferecer outros nutrientes. Então, além desses tipos de alimento, a gente precisa realmente introduzir esses outros grupos alimentares para a melhor nutrição daquela criança. Então, esse daqui tá errado. Eles são, sim, necessários, acrescentam aí na papinha. E o açúcar, hein? Não oferecer açúcar. Essa é uma regra eterna? Essa é uma regra com prazo de validade? Como é que fica? O açúcar, ele realmente hoje a gente tem que é realmente um poluente do paladar. Qualquer criança que é apresentado açúcar em determinado prazo, ou até com depois de 2 anos, existe uma cautela nessa introdução, porque ele realmente polui o paladar. A criança, ela não tem esse paladar doce. O paladar doce dela vai para as frutas. Então, quando a gente introduz fora do horário esse tipo de alimento, a gente tem uma maior dificuldade na criança aceitar diversos outros alimentos e de variedade nutricional. Agora, onde é que está esse açúcar? Porque às vezes a gente pensa que é só aquele açúcar que a gente acrescenta, né? Que a gente adiciona o açúcar ali no suco, em algum preparo nosso. Mas não, ele está em outros alimentos também. Sim, a gente tem muitos alimentos hoje processados que a gente tem que tomar cuidado. Então, ler o rótulo é muito importante, né? Gelatinas, os sucos em pó, esses alimentos que a gente põe. O Yakult, que é muito comum as mães colocarem para a criança por querendo ou não ter lactobacilos, a gente tem que tomar cuidado, porque são ricamente concentrados em açúcar. Criança não precisa mastigar, esse aqui tá... Opa! Deixei cair, esse tá certo. Criança precisa mastigar ou não precisa mastigar? A criança precisa ser estimulada a mastigar. A gente precisa ter um estímulo de mastigação a partir do 6º mês. Então, as papas, elas devem ser apenas amassadas, não precisam ser liquefeitas no liquidificador e nem peneiradas. O estímulo da mastigação é tão importante quanto o estímulo da amamentação, para a dicção da criança e também para o estímulo também de relação com a mãe. Então, pegar, comer com uma colher, comer com a mão e mastigar é muito importante. Começar mordendo uma banana, depois passar para morder uma maçã e assim vai, né? Exatamente. Refrigerante, café, salgadinho, gelatina, biscoito. Oferecer esses alimentos depende da rotina da família? Não deve depender. A gente deve restringir ao máximo esse tipo de alimento, principalmente até os 2 anos de idade. Esse alimento tem que virar após e ainda assim com cautela. É comum isso em escolinhas, então é bom a mãe conversar com os professores que o seu tipo de alimento não é recomendado para essa criança. Então, esse daqui tá errado, não depende. Não justifica. Bebê ativo é bebê saudável e feliz? É uma boa maneira de saber que ele está bem alimentado? Sim, sim. O bebê ele tem que ser estimulado tanto com os brinquedos para a forma cognitiva, então brinquedos de montar, de encaixar é muito importante, e atividades ao ar livre também é importante, tanto pelo sol, né, que é importante para a absorção de algumas vitaminas, como a vitamina D, quanto também para o bem-estar da criança. Então, maravilha. E junto com tudo isso daqui, a última regrinha é a higiene, né? A criança precisa disso, desses cuidados. Sim, a higiene da criança é muito importante para esse cuidado. Além do leite materno, de outros compostos que a gente tem nos nutrientes que vão ajudar na imunidade, o cuidado com a higienização dos utensílios e também com que o preparo do alimento é muito importante. Então, lavar bem as mãos e assim por diante. Maravilha, viu só, Mônica? Esclarecidas muitas dúvidas aqui. O difícil é seguir. Eu sou uma mãe, eu sei. Não oferecer açúcar às vezes é difícil, mas estão as regrinhas para a gente perseguir. Com certeza, para persistir mesmo. A Lídia, mamãe, acompanhando a Manhã Total aqui, de olho nas dicas da Jéssica também. Um beijo, Jéssica. Obrigada, Vasti. Até daqui a pouco, viu?